tocar um pouquinho no que tinha no templo, mas também encontrar alguma mensagem por trás desses utensílios tão sagrados e o porquê deles. Fora os utensílios que ficavam no santuário, eu queria mencionar as duas colunas, porque tem muita gente que conhece as duas colunas que ficavam na porta do edifício do templo. Tinham duas colunas que enfeitavam, e elas tinham um nome específico. Uma era chamada de Yoachin e a outra de Boaz. E por que eu estou trazendo aqui? Porque tem uma mística interessante por trás disso, que a Kabbalah fala que essas duas colunas, cada uma representava uma sefirá. Uma representava a sefirá de Netzach, o atributo divino de Netzach, como explicamos na aula sobre essa sefirá, de persistência, teimosia. E a outra coluna representa a sefirá de Hod. Hod é exatamente o oposto, é a humildade e a um certo esplendor vindo da humildade. E o fato dos Kohanim, dos sacerdotes, passarem diariamente entre essas duas colunas para fazer o serviço sagrado, representa esse balanço que a gente tem que ter. Nunca extremamente humildes e nunca extremamente persistentes. A gente tem que ter esse jogo de cintura. Quando a gente aprendeu sobre a Sefirot, mencionamos que esse é o segredo da continuidade judaica. Nós não somos poderosos, nós não somos grandes, somos muito intelectuais. Mas o que faz realmente o povo seguir até hoje é saber medir entre persistência e humildade. Temos que sempre ser humildes, sabermos o nosso lugar e também persistentes em nos manter exatamente na nossa missão. A gente mencionou também lá para trás que é por isso que a Torá foi entregue num monte. Se Deus queria humildade, por que ele pegou um monte tão baixinho? Podia pegar um vale, entregar a Torá num vale. Então, o Monte Sinai representa exatamente isso. Persistência contra qualquer inimigo ou pessoas que zombam de nós pelas nossas crenças e, ao mesmo tempo, humildade em saber que temos muito que aprender. E, para mim, é isso que representa essas duas colunas. Muito bem, agora vamos falar dos utensílios sagrados. Infelizmente eu não tenho uma foto aqui para mostrar para vocês, mas a gente vai descrever como que era o santuário. O santuário então era um prédio de 17 andares aproximadamente, que nele, quando o Cohen entrava, ele tinha à sua frente três utensílios. Tínhamos logo no centro o Mizbeach HaKtoret, era um pequeno altar de ouro, baixinho, onde lá era oferecido o incenso diariamente. Tínhamos dois altares, fora um bem grande, de mais de 60 amot, mais de 30 metros, onde lá era queimada a carne dos sacrifícios, e agora tínhamos o Mizbeach HaKtoret, onde se oferecia o incenso. Ele era pequeno, nunca ofereciam carne nele. Agora tem algumas coisas interessantes. Nele eram oferecidos 11 espécies, 11 especiarias de incenso. E se a gente lê a descrição deles, uma dessas 11 espécies cheirava muito mal. Não era agradável. E no entanto, a Torá diz que o cheiro, o aroma das especiarias era inebriante, era algo muito, muito bom. Inclusive, se adicionassem mel à mistura, está escrito que ninguém conseguiria ficar em pé na frente daquele cheiro. Era extremamente agradável. Então, como é possível que um cheiro tão gostoso tem dentro dele um cheiro ruim? Então, a mensagem disso, a Torá quer ensinar a gente do que é feito um povo. Um povo não é feito só de tzadikim, de justos, pessoas perfeitas. Um povo, como a palavra em hebraico fala tzibur, uma congregação tzibur. Tzibur tem 3 letras, tzadik, beit, resh, que são um acróstico de tzadik, benoni, rasha. Temos que ter aquele tzadik, a pessoa justa. Temos que ter o benoni, o intermediário. E temos que ter o rasha também, aquela pessoa que ela não é perfeita de forma alguma.
porque isso é um povo. O Ketoret, o incenso, lembra a gente que a gente nunca pode desprezar uma pessoa, falar, não, esse aqui não pode entrar em sinagoga, imagina, ele não combina. Pelo contrário, ele é parte do tzibur, ele é parte de toda a congregação, e inclusive a falta dele é uma falta em toda a congregação. Como uma letra na Torá, se faltar apenas uma letra, o rolo inteiro da Torá está inválido, assim também no nosso povo, se faltar uma pessoa, que seja uma pessoa 100% pecadora, embora isso não exista, ela é parte do nosso povo e ela é uma parte importante. Isso nos ensina o Ketoret. Inclusive no incenso, se tivesse faltando aquela especiaria que cheirava mal, não valia, todo o resto do incenso não poderia ser oferecido, porque ele não tinha valor nenhum. Um outro detalhe interessante sobre o oferecer do Ketoret, o oferecer do incenso, é que na hora que o sacerdote ia fazer a queima, ele deveria estar sozinho dentro do santuário. Não podia ter ninguém lá. E está escrito que nem mesmo os anjos estavam lá. Eles se afastavam naquele momento. Por quê? Porque tem certas mitzvot, boas ações, que a gente tem que fazer sozinhos, entre nós e Deus. Não tudo precisa de propaganda, não tudo precisa ter uma plaquinha na porta de uma sala de sinagoga. Tem aquelas mitzvot, aquelas boas ações que a gente faz, que devem ser guardadas para nós mesmos. O Ketoret representa isso, o esforço e a dedicação de uma pessoa 100% para Deus, sem interferência, sem propaganda para ninguém mais. E um terceiro detalhe interessante do incenso é que um sacerdote fazia ele uma única vez na sua vida. Fora o sumo sacerdote, que oferecia no Yom Kippur, ele entrava lá, e isso sim, aconteceria todo ano no dia do perdão, mas um sacerdote comum, ele oferecia apenas uma vez na sua vida. Por quê? Porque o Ketoret, o incenso, é uma segular, é como se fosse um amuleto para parnassá, para o sustento, para a riqueza. Então o sacerdote, quando ele oferecia, ele ficava muito rico depois. Então para deixar todo mundo fazer, todo mundo enriquecer, então cada um fazia apenas uma vez na sua vida. Hoje em dia, existe um conceito de se fazer o Ketoret, ou de se recitar, fazer é proibido, de se recitar a oferenda do incenso diariamente. A gente faz isso antes e no final da reza da manhã e antes da reza da tarde, e isso também traz boa parnassá, bom sustento para a pessoa. Tem aqueles que inclusive leem de um pergaminho escrito por um escriba, não do livro comum, de um pergaminho. E um outro costume é a pessoa contar nos dedos da mão esquerda. Então ele vai falar Pitum Aktoret, Atzariv, Atzipore, Nachel Bená, e assim por diante, todas as especiarias, ele conta nos dedos da mão. Isso tudo é para trazer o sustento. Muito bem, então o Mizbeach de Ketoret ficava bem no meio do santuário. Já no lado sul, tínhamos a menorá, o candelabro, o famoso candelabro de 7 braços do templo. Eu tenho justo aqui atrás, tem um desenho, só que eu me vejo obrigado a falar para vocês que este não é o desenho da menorá. Bom, obviamente, quem costurou não viu a própria menorá. Só que o Rebbe de Lubavitch, ele fez uma campanha para que as pessoas fizessem a menorá com os braços retos e não semicírculos. Existe a fonte disso, porque a menorá não podia ser redonda e sim reta. Está no desenho que fez o Maimônides e também consta no comentarista Rashi que era reto. Então de onde que vem o desenho mais comum da menorá que a gente vê por aí, redondo? Tem o Arco do Triunfo em Roma, que lá está gravada a passagem dos judeus como escravos e a vitória dos romanos sobre os judeus e o templo. E lá tem o desenho deles carregando uma menorá. E lá a menorá sim está semi-redonda. Então dali, quando viram essa gravação, falaram, olha, com certeza a menorá, o candelabro do templo também era nesse formato. E o Rebbe, ele falou primeiro que não necessariamente aquela menorá realmente era o grande candelabro do templo, porque o rei Salomão fez mais 10 candelabros no templo. Dentro do santuário ficavam outros 10 que não necessariamente tinham este formato. E também
Quem disse que não é um artista que tentou deixar mais bonito e redondinha a menorá? Talvez a opinião do artista é que tinha que ser redondo. E mais uma coisa o Rebbe diz sobre essa menorá, que de certa forma é uma ofensa a gente usar esse desenho. Óbvio que eu não estou falando que agora de repente tem que apagar de onde já tem. A gente gosta muito da nossa paróquia, da nossa cortina aqui. Mas o Rebbe diz que naquele arco do triunfo está escrito lá Yuda Kapta. Yuda Kapta quer dizer judeus cativos, judeus presos. Então, quando a gente faz algo que a gente aprendeu daquele desenho, de certa forma a gente está reafirmando, olha, somos prisioneiros. A gente não se liberta do que aconteceu há 2000 anos atrás. O que é interessante sobre a menorá? Bom, existem milhares de coisas, mas a menorá ela representa a união do povo, 7 braços, quer dizer que não necessariamente eu tenho a razão ou você tem a razão. Todos nós podemos ter razão, cada um tem a sua forma de servir Deus. Tem aqueles que são mais para a direita, extrema esquerda, mas no fundo, todos vêm do mesmo lugar, todos vêm da mesma base. Essa é a menorá. A menorá vem mostrar a grande diversidade que a gente tem dentro da Torá. E outra coisa muito interessante, na verdade, bom, o desenho aqui tem um pouquinho, que é, a menorá tinha vários enfeites, tinham botões, tinham copas, flores, e se nota que o número, a quantidade de cada um desses detalhes é o começo de cada livro da Torá. O número de braços representa o primeiro versículo da Torá, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, o número de palavras que tem no primeiro versículo. Cada um desses detalhes, agora não vamos mencionar todos os versículos, mas o número de botões representa o começo de um dos 5 livros, e assim também o número de flores e etc. O que representa que a menorá, embora tínhamos a arca sagrada com a Torá dentro, a menorá também demonstra a luz da Torá. Se a pessoa quer ser iluminada, tem que estudar a Torá. Mesmo um pouquinho por dia já traz revelações para a pessoa, o jeito da pessoa falar. Por isso que se recomenda muito estudar o Talmud, que é a discussão das leis. Muitas delas não são aplicáveis hoje em dia, mas ainda assim dá para a pessoa uma forma de pensar muito interessante, muito diferente. A conversa de uma pessoa que estuda muito o Talmud, se percebe que ela está falando algo, mas ela já está na conversa muito mais na frente. Ela sabe o que vai sair dali. Do lado norte, tínhamos o Shulchan Lechem Apanim, a mesa dos pães. Era uma espécie de estante de 2 lados, com 6 pães em cada... um pão em cada andar, 6 e 6. E aconteceram alguns milagres muito interessantes no Shulchan, nessa mesa. O pão que se colocava lá, ele tinha um formato interessante que você poderia ver através dele. Ele tinha como uma abertura, não se sabe exatamente o formato, mas esse pão, ele era colocado naquela mesa no Shabat, e só era retirado e comido no próximo Shabat. Faziam a troca, substituição dos pães, e os Kohanim comiam no Shabat seguinte. Metade dos pães era a turma dos Kohanim que serviram o templo aquela semana, e metade era para a turma que estava entrando para a semana seguinte. E é interessante que estava sempre fresco aquele pão. Eles comiam uma semana depois. Se a gente deixar um pão aberto, hoje, amanhã ele já está duro, depois de amanhã já está intragável, daqui a 3 dias talvez já está esverdeado. E aqueles ficavam frescos. Era um dos milagres que aconteciam. Não tem uma explicação de como isso pode acontecer, não tinha refrigeração, não tinha nada lá. E inclusive esses pães eram kasher le Pesach, chama pão, mas não tinha hametz, não tinha algo proibido no Pesach, pro Pesach no templo. Apenas 2 pães em Shavuot. Então, farinha e água ainda assim permanecia fresco e apetitoso depois de uma semana. Também o Cohen que comia um pouquinho daquele pão já deixava ele satisfeito. Agora, quando a Torá ordena o feitio dessa mesa, Deus fala o seguinte, que vai ter lechem panim lefanai tamid. Lechem panim, esse pão das faces, é o nome desse pão.
vai ter sempre na minha frente. Então, Reb Moshe Leib de Sassov, ele explica o seguinte: na tua casa sempre tem que ter pão pronto. A gente costuma falar que algumas sinagogas, Beit Chabad, você chega lá, sempre tem alguma sopa, alguma coisa está em cima do fogo. Porque na nossa casa temos que estar sempre prontos a receber visitas. Não tem, chegou visita, deixa eu ver o que eu vou servir. Tem que ter um pacote de alguma coisa pronta. De um lado, então, tínhamos o candelabro e do outro, a mesa dos pães. Está escrito que se a pessoa quer riqueza, ele tem que rezar virado para o norte. E se ele quer sabedoria, ele tem que rezar virado para o sul, que é onde ficava o candelabro e onde ficava essa mesa. Na prática a gente reza para o meio, então a gente tem muita inteligência, sabedoria e muita parnassá. Assim esperamos. Na nossa casa não pode ser diferente. Temos que ter a menorá, o que representaria a menorá, nossos livros, inclusive livros. A gente lê 1, 2 vezes, um livro muito bom, a gente lê 5 vezes. Então por que a gente tem tantos livros em casa? A gente vai em casa, tem estante cheia, 2, 3 estantes. Tem muita gente que quando faz live no Facebook tem um monte de livros atrás. Para que servem esses livros? A explicação é que assim como eu tenho o shulchan, eu tenho a mesa dos pães, eu tenho que sempre estar pronto a dar comida para quem vem para minha casa, eu tenho que estar sempre pronto a dar sabedoria também. Eu mantenho um livro em casa exatamente para emprestar ele, para poder ensinar os outros. É uma mitzvah tão grande quanto dar sustento, se não maior, porque quando a gente dá sabedoria, a pessoa não vai precisar depender de ninguém para ter sustento. E uma última interpretação sobre essa mesa dos pães, Deus fala, Lechem panim lefanai tamid, você vai ter esses pães sempre na minha frente. Lechem, a palavra pão, também pode ser lida como lochem, de batalha. Então a batalha vai estar sempre na minha frente. Quando a gente vai batalhar, não necessariamente uma guerra física, mas até um debate, qualquer coisa assim, lefanai tamid, tem que ser na frente de Deus, tem que ser sempre lechem shamayim, sempre em nome de Deus. Aí sim vai ser uma batalha sempre fresca e produtiva. E por fim, vamos trazer aqui o Aron HaKodesh. Muito bem, então a gente tinha no santuário, na nossa frente, o Mizbeach, o pequeno altar de incenso. Tínhamos a menorá, o candelabro e a mesa dos pães. Depois havia uma divisória de cortinas, e atrás dessas cortinas ficava a arca sagrada, ficava a pedra fundamental, quer dizer, o pico do monte do templo, de onde está escrito que Deus iniciou a criação do mundo, e sobre essa pedra ficava a arca sagrada. E isso somente no primeiro templo. No segundo templo ela estava oculta. Quando o rei Salomão construiu o templo, ele sabia que eventualmente ele poderia ser destruído. Então, para proteger a arca sagrada, ele fez uma câmara secreta onde ficava a arca. E a arca, a posição dela é exatamente no mesmo lugar onde ficava em cima. Só que um pouco mais para baixo, e ainda assim, nunca conseguiram encontrar ela. Sobre a arca, o que a gente pode trazer? Já tem o filme do Indiana Jones, quer dizer, tem muitos anos atrás, Busca da Arca Perdida. Então, quem é fã de Hollywood já viu a Arca Sagrada. Mas o que ela representa para a gente? O local dela era chamado de Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, quer dizer, a parte mais sagrada do santuário, onde o sumo sacerdote, que era a pessoa mais importante do povo, entrava apenas no dia do perdão, apenas no Yom Kippur, quer dizer, um lugar realmente único. A Arca Sagrada, ela era feita por fora de ouro, com uma tampa com 2 querubins em cima. O que a gente pode falar sobre elas? Dentro dela ficavam as tábuas da lei, as segundas tábuas que Moisés trouxe de cima, as Luchot. Tem umas opiniões que falam que as primeiras tábuas também estavam lá dentro. Baseado no formato da arca, o Rebbe enfatiza muito que as tábuas da lei eram quadradas. Todo mundo conhece o desenho delas redondas aqui na sinagoga.
Tem, inclusive, ela é arredondada em cima. O Rebbe falou que elas eram quadradas baseado no formato. De onde que vem o formato redondo em cima das tábuas da lei? É uma pintura de Michelangelo, uma obra, não pintura, uma obra de Michelangelo, se eu não me engano. Muito bem, então tínhamos os querubins em cima, um com uma face de menino, outra uma face de menina, o que é um sinal claro de quanto a gente tem que se envolver com a educação das crianças. Afinal de contas, no local mais sagrado do mundo, o que a gente tem são crianças. E esses querubins, keruvim em hebraico, significam o Avat Israel, o amor ao próximo. Por quê? Porque quando o povo estava unido, então os querubins estavam se olhando. Quando o povo estava desunido, havia desunião no povo, o sacerdote entrava e via que os querubins estavam virados, costa a costa. Interessante que os querubins eram uma peça única com a tampa, não era soldado. Mas ainda assim ocorria esse milagre para demonstrar o amor entre o povo. Quando, na destruição do primeiro templo, entraram e viram a arca sagrada, para guardar ela, viram que os querubins estavam se olhando, eles não estavam de costas. Isso é algo muito estranho, afinal de contas, a destruição do templo deveria demonstrar a falta de união, mas naquele momento único, representava o futuro do povo e a solução do povo. A solução para a gente ter o terceiro templo, com certeza, é o amor entre nós. E mais ainda, os detalhes da construção da arca, do feitio da arca, dizem, Deus fala que eles devem ter asas apontadas para cima, e em outro detalhe fala que eles deveriam estar se olhando, que representa que a pessoa às vezes ela quer sair voando, quer dizer, ela vai se elevar. Muitas pessoas assumem mitzvot, assumem preceitos, eles querem voar, as asas estão para cima, mas tem que lembrar que os olhos estão para os outros. Quer dizer, principalmente entre um casal, quando o homem quer ou a mulher quer se elevar e começar a fazer mais coisas positivas, é importante lembrar do outro. Não sair decolando e esquecer do companheiro, da companheira, de quem importa na nossa vida. Isso não só entre marido e mulher, mas também com todos os outros. A gente quer crescer, mas nunca às custas dos outros e nunca abandonando os outros. Sempre olhando e buscando trazer os outros junto com a gente. Embaixo da arca, quer dizer, na própria arca, era uma caixa de ouro e as tábuas. Só que entre a caixa externa e as tábuas da lei, tínhamos ainda uma caixa de madeira e mais para dentro uma caixa de ouro. O formato da caixa de dentro era de forma tal que ela cobria a caixa de madeira. Ou seja, se eu retirasse a tampa da arca, eu ia ver só uma peça de ouro. A caixa de dentro juntando com a caixa de fora. Então a pergunta que se faz é, para que eu preciso do recheio da caixa de madeira no meio? Ouro, madeira, ouro. Qual é o objetivo disso? Uma explicação muito bonita que eu escutei é que o ouro, a arca em si representa a Torá, o estudo da Torá. Ela deve ser brilhante, eu devo estudar a Torá de uma forma embelezada, com bons livros, num bom local. Só que o ouro, ele tem um defeito. O ouro é frio. O ouro não cresce. Embora muitos gostariam que o ouro crescesse, o ouro ali é muito limitado. Já a madeira é exatamente o oposto. A madeira com certeza não vale tanto quanto o ouro. Mas a madeira cresce, prospera, tem seus filhos, quer dizer, outras árvores. E a arca, ela tem madeira para lembrar a gente da vitalidade. Quando a gente estuda a Torá, não é apenas palavras no ar, palavras que eu estou lendo, devem influenciar a minha vida. Não apenas deixar aquilo passar. A madeira lembra a gente hayut, vitalidade. E também, assim como uma árvore tem seus filhos, o nosso estudo deve trazer frutos também. Filhos, no conceito de ensinar o próximo, o Rebbe falava muito disso. Se a pessoa sabe só a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto, ele já tem para quem ensinar, ele deve ensinar para outras pessoas, mas também deve trazer frutos, como a gente falou, influenciar nossa vida e ter vitalidade.
A arca também, as suas medidas eram todas 2,5, 1,5 amá, um codo que é mais ou menos meio metro. Quando a Torá fala, os outros utensílios tinham medidas completas e meias medidas. Já a arca era 100% meias medidas, para lembrar a gente que nós não somos completos nunca. A gente pode estudar, 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 e a gente nunca vai chegar lá. Temos que tentar, mas sempre seremos meio, sempre a gente vai ter o que aprender. Diferentemente dos outros utensílios, eles eram utilizados, como que eles transportavam esses utensílios no deserto? Existiam algumas barras de ouro que passavam nos costados deles. Fora o candelabro, que eles já tinham um formato apropriado para ser carregado, ao altar, tanto de fora o grandão como o de ouro, e assim como a mesa dos pães, eram carregados por varas. A arca sagrada também tinha essas varas. Só que a diferença é que quando eles estacionavam, quando eles montavam o tabernáculo, eles teriam que tirar as varas de todos os utensílios. Já da arca sagrada, eles deveriam deixar as varas lá. Qual é o motivo disso? Afinal de contas, ia ficar estacionada lá, ela não ia sair dali. O motivo é que a Torá, a gente nunca deixa ela num lugar. A Torá sempre tem que nos acompanhar. O estudo não pode ficar no momento do tempo. A gente estuda na yeshiva, estuda na escola, estuda na sinagoga, aprende uma coisa. Isso deve vir conosco. Não devemos nunca deixar lá para trás. E por fim, junto da arca sagrada, foi colocado, depositado alguns itens muito interessantes. O maté Arão, o cajado de Arão. Quando houve uma disputa no templo sobre se realmente os sacerdotes eram os representantes para fazerem o serviço sagrado no templo, houve um milagre que entre o cajado de cada líder das tribos, eles colocaram todos juntos diante da arca, somente o de Arão, que foi o primeiro sacerdote, o bastão dele floresceu. Está escrito que cresceram flores e amêndoas lá. Então, deixaram esse bastão, essa vara, junto com a arca para sempre. Para lembrar que sim, no nosso povo existe essa divisão entre Cohen, Levi, Israel, sacerdotes, levitas e israelitas. Outra coisa que tinha junto da arca eram as luchot, as tábuas da lei quebradas, as primeiras que Moisés quebrou quando ele viu o pecado do bezerro de ouro. E isso era para lembrar a gente também que às vezes as coisas não são tão perfeitas assim. As pessoas têm falhas. E mais com tchuvá, com arrependimento, a gente consegue consertar. Tinha um pote de azeite, um azeite especial com especiarias, que era utilizado para coroar um rei. Se passava na testa para coroar o próximo rei, e se Deus quiser vai ser usado para coroar o rei Mashiach, que venha brevemente em nossos dias. Tinha um rolo de Torá escrito pelo próprio Moshe Rabbeinu, Moisés, e está escrito que do lado da arca fizeram uma espécie de plataforma, uma estantezinha para depositar, deixar lá esse rolo da Torá. E por último tinha o kad de man, um jarro cheio do maná que caiu no deserto. Por que guardaram aquela comida? Afinal de contas, provavelmente a gente nunca mais vai comer do maná. A explicação é que houveram épocas no povo que tinha muita fome. As pessoas não tinham comida, não choveu, então as pessoas começaram a descrer de Deus. E aí o profeta pegou aquele jarro, levou para fora e mostrou: olhem, assim como Deus deu comida e tudo o que o povo precisava no meio do deserto, assim também Deus vai trazer para todos nós. Na verdade, essa é a maior mensagem do maná, como que muitas vezes a gente pensa que tudo está na nossa mão, nós somos responsáveis por absolutamente tudo o que acontece. E não é bem assim que funciona. É Hashem que manda toda a nossa subsistência. E isso é tão importante, essa fé é tão fundamental, que o maná não foi guardado em nenhum outro lugar do templo, senão o local mais sagrado, para representar como isso é um fundamento da nossa vida. Sem esse tipo de fé, sem esse tipo de esperança, o que ia sobrar da gente? A gente ia andar que nem mexígenes, que nem malucos o dia inteiro, achando que tudo eu tenho que resolver, eu sou responsável por tudo. Não, a gente tem que fazer o máximo, não mais do que o máximo.
Então, muitas pessoas levantam 6 horas da manhã, ou antes ainda, trabalham até 11 horas da noite e não tem, a família fica de lado, o estudo fica de lado, a espiritualidade fica de lado. Isso não é o que Hashem quer de nós. Temos que trabalhar, mas sempre lembrar que a verdadeira fortuna, a verdadeira parnassá, o sustento, vem de Hashem e somente dele. Foi uma aula curtinha, mas é importante a gente estudar sobre o templo. Se Deus quiser, semana que vem também vamos falar um pouquinho mais. Que o templo logo se reconstrua, o terceiro templo. A gente precisa entender por que o segundo teve que ser destruído, para o terceiro ser construído, se Deus quiser, o tema da semana que vem.